de Santana. Foi estagiário de psicologia, na Delegacia de Defesa da Mulher, Núcleo de Proteção Jurídica e Apoio Psicológico e Centro de Acolhida para Pessoas em Situação de Rua. Em 2021, inicia o trabalho como articulador social no Instituto Jocamente, na área de defesa e garantia de direitos e advocacia. E a nossa outra palestrante é a Stephanie. A Stephanie atualmente exerce a função de assistente no Instituto Jocamente. O objetivo deles é contribuir na defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência intelectual. Promovendo seu protagonismo, participa do programa de autodefensoria desde 2013. Ocupou a titularidade no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo. Bom, a nossa palestra vai iniciar agora. Nós temos 50 minutos para os nossos palestrantes. E após esse período, a gente vai abrir 25 minutos de perguntas e depois a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Bom, uma salva de palmas para nossos palestrantes. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? Eu sou Stephanie, sou professora de deficiência intelectual e faz 2 anos que eu sou funcionária do Instituto Jocamente e também, há 10 anos atrás, eu fazia parte do grupo de autodefensoria. E também dou formação para a família, pessoa com deficiência, profissionais e todas as formações também. Bom dia. Alô. Aí. Então, bom dia, pessoal. Antes de tudo, também vou me apresentar aqui. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu fico muito nostálgico em estar aqui de novo. Fico extremamente feliz em ver aí como a comissão cresceu. E também fico feliz em ver a participação de todo mundo nessa hora da manhã aí, todos acordados, bem? Ficarem fogo aí para estudar. Eu trabalho no Instituto Jocamente em conjunto com a Stephanie. Igual o pessoal falou, né? Eu sou articulador social. Atualmente eu coordeno um projeto que se chama Próxima Parada, Minha Cidade contra a Diversidade, e que o objetivo é incentivar a circulação e ocupação do espaço público por parte das pessoas com deficiência intelectual. Nessa apresentação de hoje, como que eu e a Stephanie a gente se organizou, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições da psicologia na área de defesa e garantia de direitos. Então, num primeiro momento, né, então isso já fica uma proposta para vocês, a gente vai apresentar um pouco esse campo de atuação. A Stephanie, né, que é uma das lideranças aí, uma pessoa bem no protagonismo de toda essa área que eles trabalham, já está muito mais tempo que eu, mais de 10 anos. Né? Então, ela vai apresentar um pouco para vocês todo esse campo, e eu gostaria que vocês ouvissem a Stephanie, e pensem, de acordo com o que vocês estão aprendendo na faculdade, o que vocês fariam de propostas de intervenção. Diante do que nós estamos falando, o que vocês, como futuros psicólogos, têm a dizer, estão pensando, poderiam ver uma forma de atuação dentro disso. Tá? Então, nesse primeiro momento, a Stephanie vai apresentar toda a área e logo depois eu vou trazer algumas técnicas, algumas intervenções que a gente faz aí dentro desse campo de trabalho. Então, aí o restante agora... Aqui tem a parte da sua apresentação, né? Você quer falar? Acho que é só importante a gente falar um pouquinho que a gente faz assim, né? O importante, assim, as pessoas com deficiência intelectual, nenhuma é parecida com a outra. E porque fica muito mais fácil para mim, uma pessoa com deficiência intelectual, porque a leitura é muito mais difícil para eu entender, e com a
mais, fica muito mais fácil de eu realizar o que eu tenho para falar. Então, só para vocês saberem, quando vocês for ter um atendimento com pessoa com deficiência intelectual, pergunta para ela qual é o mais fácil, as imagens ou a escrita. E aí, às vezes, as imagens ficam mais visíveis de ela se expressar, porque ele faz esse trabalho também eu vou falar um pouquinho, ele faz esse trabalho também com o grupo. O que é o Instituto? O Instituto, a gente trabalha com deficiência intelectual, doença rara e autismo. Desde o nascimento até o envelhecimento. Em vários aspectos da vida, então na educação, na saúde, no emprego, nos serviços sociais e outros aspectos da vida. Artes, reabilitação, longevidade, tudo que vocês imaginarem. Para vocês terem uma ideia, o famoso teste do pezinho, que todo bebê do estado de São Paulo tem que fazer, quem coordena é a gente que faz todo esse processo de teste do pezinho. Vocês vão se perguntando, de onde que é esses dois? O Além francês tem um setor de defesa da garantia de direito. A gente fala que nós obedecer da instituição. Por que nós obedecer da instituição? A gente trabalha com polícias públicas, então a gente sempre está atento com as polícias públicas. Um exemplo que sempre eu dou, que é o bilhete único. Por quê? Tudo que fala da defesa da garantia de direito, também se trabalha com polícias públicas, e isso teve uma época. Acabei de falar, é sempre um exemplo que eu sempre dou nessa formação que eu faço. Que um doente especial queria tirar das pessoas com deficiência. Bem perto da pandemia, a gente não estava falando loucuras. E aí, nossa área de garantia falou assim, por que está tirando esse direito das pessoas com deficiência intelectual? E as outras pessoas com deficiência têm esse direito? E aí ele fez uma carta. Como que foi essa carta? Ele escreveu que está tirando o direito da pessoa com deficiência. Como é que está falando de direito? Se tira esse direito. E aí, não dissertou, fez a carta, mas quem assinou foi as pessoas com deficiência da instituição. Então, todas as pessoas com deficiência intelectual da instituição, do grupo de qualificação, da assessoria, todos os setores que trabalham com deficiência, eles fizeram essa carta. E aí, mandou para a Secretaria de Transporte. E aí, ficou feliz que voltou o bilhete. Só que voltou, só que sem acompanhante. Não dava para fazer tudo. Então, pelo menos os direitos estão garantidos. Mas tem alguns direitos ainda que tem acompanhante, dependendo do signo, do grau que é, ainda tem. Mas um avanço para as pessoas com deficiência, tem um direito deles, sabe? E também na época eu lembro que o grupo da assessoria fez vídeo falando, por que tirar isso? Então, assim, o grupo também tem essa ação de trabalho com deficiência pública. Embora que sempre estou indo para Brasília, fazendo as coisas, mas eles também fazem essa participação de lutar pelos direitos deles. Ainda dentro da defesa da garantia de direito, tem a delegacia, que é a primeira delegacia da pessoa com deficiência. Lembrando, se uma pessoa com deficiência está sofrendo uma violência ou algum assalto, ainda, para ela ainda, ela está nervosa com a situação, o que aconteceu. E se ela for uma delegacia comum, ela não vai ter o atendimento na delegacia da pessoa com deficiência. Por quê? Os policiais vão falar assim, a culpa é sua. Por que você estava naquele horário? Por que você estava com aquela roupa? E aí a pessoa já fica assim, não vou falar nada porque a culpa é minha. E não é a culpa sua, porque você tem uma deficiência, você sofreu uma violência. E na delegacia, o que ela tem diferenciado dela? Que eu sempre falo. Tem a equipe policial, que tem que ter. Mas aí, quando a pessoa chega, a vítima chega, a pessoa com deficiência, ela não vai ter contato com o policial naquele momento. Ela vai ter contato com o assistente social, com a psicóloga, que ela vai conversar com a pessoa, com a vítima, entender o que aconteceu, organizar as ideias que aconteceu, que horário que foi, quem era o suspeito, como que ele era, que cor de camiseta ele estava, como que foi o ocorrido. E aí essa psicóloga vai entender tudo, assim, vai falar, agora nesse momento você vai conversar com o policial, tudo que você falou para mim, você vai relatar no seu tempo. Todos os detalhes que você tem, você vai relatar. E aí tem a assistente social, que às vezes a violência não só é psicológica, não é só material, mas enfim, algum direito não está sendo garantido. Como que ela vai, vamos supor, doente único? Ela tirar o doente especial dela. A assistente social vai dar esse encaminhamento. Então ela vai falar assim, ó, você tem esse direito,
Então, como que você pode fazer? Ó, você vai no posto de saúde, pega no alto, vai na prefeitura e faz o direito. Tem esse encaminhamento também. Também, não fui só nas pessoas com deficiência intelectual, do autismo, e tem as pessoas, aquelas pessoas que é surda. Como que ela vai se comunicar na delegacia comum, se não tem atividade? Se você for ver na delegacia comum, não tem atividade para ninguém. Você fica horas lá para ser atendido, mas não tem acessibilidade. Então tem intérprete de liga. Então ele vai relatar tudo o que aconteceu com o policial, pedindo todas as informações. E também dentro tudo isso que eu falei, do trabalho com instituição pública, da delegacia, lá tem a porta de casa, o instituto. O que é essa porta de casa? Onde as pessoas são encaminhadas para lá. Então, assim, essa pessoa foi encaminhada para o SUS, a porta de casa é a assistente social. Que ela vai entender o que você precisa, qual é o direito que está sendo garantido. Alguns encaminhamentos, porque às vezes a pessoa chega lá e não tem nenhuma deficiência, mas tem alguma coisa que o instituto não tem recurso. Não tem recurso. Então, eu vou fazer o quê? Assistente social vai dar esse encaminhamento para a família. E também ver qual é o direito da família para que ele está sendo garantido. Não toda pessoa com deficiência, tem muito que ver essa família também, esse lado da família. E também tem outros setores, prevenção à violência. Então, vai ter umas pessoas, vai ter um psicólogo também que vai conversar, não só com a pessoa com deficiência, a sua família também. Um exemplo que sempre a minha sede sempre dá. Tá bem? O pai, a mãe é separada. E aí, o pai não tem aquela responsabilidade de cuidar do filho, de pagar pensão. É uma violência que está fazendo essa família. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai dar esse encaminhamento? Então, tem advogado lá que dá esse encaminhamento, ele manda a assessoria pública, então tem tudo isso que a gente faz também. Dentro disso também, do que é garantia de direito, tem o grupo de assessoria. O grupo de assessoria eu sempre falo, que a pessoa com deficiência intelectual. Só que no momento, eu estou procurando mais pessoas nesse grupo, porque não é só a deficiência que discutir. Tem o autismo, tem a doença rara, tem outras deficiências que também tem que ser participando desse movimento. E esse movimento, a gente faz o que esse grupo? É um grupo que não é só um grupo de amizade, a gente discute sobre direito, sobre a LGBTI, sobre tudo que está acontecendo no mundo. E eles entendem que não tem só dois mundos, da pessoa com deficiência. Igual hoje, portanto, o Yuri. Tem gente que fala assim, esse mundo é da pessoa com deficiência, e esse aqui é o mundo da pessoa sem deficiência. Não existe isso. É um mundo só, existe todo mundo junto. Então, a gente discute sobre os outros assuntos, sobre o racismo, sobre gênero, sobre classe social. Então, esse grupo, o foco é a deficiência. Só que lembrando que não é só a deficiência que ele vive, tem outras coisas acontecendo. Então, na época da pandemia, a gente consumiu a pandemia, a gente fez vídeos para as pessoas com deficiência se cuidar, usar máscara, usar o álcool. Quando entrou a pandemia, as pessoas com deficiência não sabiam o que era. E a mídia não passava muito clareza nos assuntos, nas imagens, não era acessível para a pessoa com deficiência intelectual. Então, também como na minha época eu fazia parte do grupo, e a gente começou a falar um pouquinho sobre isso. Então, eu discuti vários assuntos que vocês imaginaram que eu discuti. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu falo que é pro Yuri. Tudo que é novidade, eu quero aprender. Sempre eu quero aprender, sempre eu quero ocupar esse espaço. E aí, foi pela autossoria que eu fui o conselho da pessoa com deficiência. Quando eu entrei no conselho, era uma mãe que estava ocupando esse espaço. Eu virei e falei assim, mas como assim mamãe está ocupando um espaço, e que o espaço é da pessoa com deficiência intelectual? E aí eu olhava muito que as outras cadeiras que tinha, era sempre a pessoa com deficiência ocupando. Então, se a pessoa era surda, ela está ocupando esse espaço. Mas a deficiência intelectual não era. E aí eu falava assim, como assim? Uma mãe está ocupando esse espaço. Por que as pessoas com deficiência estão ocupando esse espaço? E eu não tenho muito para ter esse espaço. Hoje em dia, duas pessoas com deficiência estão ocupando esse espaço. Então começou comigo. E eu questionar. E hoje é o movimento interno, que essa cadeira tem que se ocupar com pessoa com deficiência. Se é para modernidade, tudo bem. Dá
outra pessoa falar por nós. Então, assim, que nem hoje. Antes, esse espaço aqui não era ocupado por pessoa com deficiência, era o profissional que vinha falar sobre a pessoa com deficiência. Então, toda audiência pública era sempre profissional que falava numa família, nunca era pessoa com deficiência, que o pessoal ocupava muito espaço. Então, e também outro exemplo que eu vou dar para vocês, quando vocês for começar a trabalhar, quando vocês for atender a pessoa com deficiência, sempre fala com ela, não com a companheira, com a família, sempre olhando para ela, sempre falando com ela. Eu sei que na psicologia tem essa parte, você conversar com a pessoa, depois conversar com a companheira. Mas primeiro conversa com ela, até ele entender o que está acontecendo, para depois você conversar com a família. Porque às vezes, com a família, é diferente, ela não vai relatar o que ela está sentindo. E lá no nosso atendimento, lá no instituto, a gente sempre conversa com a pessoa com deficiência. Como entra na instituição, o primeiro contato com a pessoa com deficiência. A gente vai conversar com ela, a gente vai ver aonde que o direito dela está sendo garantido, a gente vai entender que nenhum cultural seria. Cultural seria, quem tem esse atendimento é eu e o Yuri, mas sempre comigo. O Yuri sempre vai ter eu ou outros funcionários que trabalham com nós, ele sempre vai estar com nós. Então, eu vou conversar com eles primeiro, e depois, cada um vai conversar com a família, e vai conversar. Então, é isso. Então é isso, galera. Vocês puderam conhecer. Eu acho que as dúvidas a gente deixa no final, pode ser? Não, desculpa, você Não, fique ansiosa pela pergunta. Então, é isso. Aí, só para contextualizar uma coisa, né, porque a gente teve tempos meio polêmicos, a foto que a gente colocou aqui, a Stephanie está reunida com vários movimentos sociais, como, por exemplo, Vida Negras Importa, né, tem o Lula ali também. Não é uma questão partidária. O Instituto de Occidente, ele é apartidário, o grupo de autodefensoria, ele é apartidário, mas a gente colocou essa imagem ali, que é uma imagem da prática do nosso trabalho. E o que a gente faz? A gente abre espaço para que as pessoas com deficiência consigam representar elas mesmas. Eu gosto muito dessa entrada que a Stephanie faz, de passar todo o panorama geral do trabalho, porque eu acho que é isso, né? O campo de atuação está aí. Nas falas da Stephanie, a gente consegue encontrar bom resumo assim, do que é o trabalho que o psicólogo vai ter que fazer. Então, é muito interessante, por exemplo, todo esse trabalho que ela fez no Conselho da Pessoa com Deficiência, que historicamente, nesse conselho, todas as pessoas que representavam a cadeira da pessoa com deficiência, sempre, da deficiência intelectual, sempre era o familiar. Nunca era uma pessoa com deficiência intelectual para poder falar por ela mesma, né? E aí... Falando da imagem do Lula, e não foi só o Lula, tudo na época da eleição, a gente falou para todos os políticos, a gente falou para muita gente, e a gente sempre faz isso, porque eu falo que eu não tenho nenhum ferido, então sempre eu estou em Brasília, sempre estou. A semana passada, que foi a semana da pessoa com deficiência, eu estava lá representando a pessoa com deficiência intelectual, e eu também dei palestra lá falando sobre a minha experiência, sobre os outros seres. Então, assim, sempre estou em Brasília lutando. Então, sempre quando é polícias públicas estão lutando. Minha educação, que ia fazer escola especial, quem estava lá representando a pessoa com deficiência foi eu. Então, briguei, lutei. Eu não sei como que fez, se foi ou não, mas assim, o mês que vem eu vou estar em Brasília também representando as pessoas com deficiência. Sempre vai estar nesse movimento. Sempre vai ser eu ou alguém que dá auxílio que vai estar ocupando esse espaço também. Isso aí, perfeito. Então vamos lá, galera. Agora começa o trabalho com vocês, futuros psicólogos aí. Então vamos lá. Então, partindo disso, o que eu quero que vocês comecem a pensar a partir de agora? Então, partindo disso, que a gente pôde escutar da Stephanie, que tipo de forma de atuação a gente pode pensar? Que tipo de intervenção vocês podem pensar? Eu sei que vocês ainda não se formaram, eu sei que vocês estão no processo de formação. Mas dentro do que vocês estão aprendendo aí nas salas de aula de vocês, o que vocês já conseguem começar a pensar? Esse é um exercício que ele é interessante, que eu estou trazendo para vocês, por quê? Porque eu sei que ao longo da graduação, isso não é culpa da universidade, isso é culpa daquele imaginário do psicólogo que a gente tem, que é essa imagem que está aí, de que psicólogo só atende em clínica, de que psicólogo só trabalha com paciente.
Na verdade, não. Muitas vezes o psicólogo ele vai ter um trabalho, às vezes, que você vai ter que trabalhar com toda a instituição. Às vezes o teu paciente é uma instituição. E você vai ter que pensar um tipo de intervenção que não vai ser só para uma pessoa, mas para uma intervenção que lide com o público, para uma intervenção que lide com uma população. E para você poder pensar num tipo de intervenção institucional que vai atender a necessidade de uma população, você precisa conhecer, afinal de contas, quais são as necessidades dessa população. Então, a Stephanie apresentou para a gente, dentro do Instituto Geoclemente, toda a estrutura, eu gosto de falar, a máquina do advocacy, né? Eu fiquei pensando nisso quando a gente estava fazendo essa formação. Toda a máquina do advocacy que a gente tem, e aí eu vou trazer um pouco para vocês algumas questões aqui. Então, como é que funciona? Né? Eu e a Stephanie, nós fazemos parte da equipe do advocacy, mas afinal de contas, o que é isso? Isso é um monte de advogado? Não, afinal de contas, nem eu e nem até somos formados em direito, né? Mas então, o que é isso? Advocacia. É uma palavra que ela é inglesa, né? E eu vou contar um pouco para vocês aqui do que é feito por fora. Então, vamos lá. Então, dentro da área de advocacy, o advocacy seria uma área, né? A gente vai ter aí os serviços da assistência social, onde vai ter um atendimento direto das assistentes sociais, igual a Stephanie falou. Então, lá a gente vai atender direto pessoas com deficiência e os familiares para escutar todas as demandas da questão social. Você está sendo acompanhado no serviço da sua região? Não está sendo? O que aconteceu? Por que você não conseguiu acesso na UBS? Olha, você tem direito a isso, direito àquilo, de acordo com a lei tal, não sei o quê. A assistente social que vai fazer isso. Por que isso é importante dentro da área de advocacy? Porque, igual eu falei, para você poder fazer uma intervenção para uma população, você precisa escutá-la. Então, aqui é uma parte de escuta, principalmente. A gente está fazendo uma intervenção direta, mas aqui a gente faz uma escuta. Então, todos os dados desses atendimentos que são coletados com as famílias, olha, a gente está percebendo que está rolando aí uma questão de acesso ao UBS. Estamos com dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, isso vira posicionamento para advocacy. Então, a gente entendeu que boa parte... Então, a gente entendeu que boa parte das famílias da cidade de, sei lá, São José do Rio Preto estão com dificuldade no acesso à saúde por parte do público de pessoas com deficiência intelectual. Então, isso vira posicionamento da advocacy. Então, nós, do advocacy, vamos trocar com o poder público de São José do Rio Preto para falar: olha, a gente está percebendo que tais famílias estão com tal dificuldade, a gente sugere a gente fazer dessa forma, blá, 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 blá. É mais ou menos assim, resumindo para vocês. Outras partes que a gente tem que é a parte de prevenção à violência, que a Stephanie falou. O setor de prevenção à violência, ele vai perpassar todos os serviços do Instituto. Então, a criança está lá fazendo um serviço de estimulação, né, para poder desenvolver e tudo, e o profissional viu que a criança está com um roxo no pescoço. Aí ele colocou isso no relatório. Aí esse relatório chega para a prevenção de violência, que vai fazer aí toda uma intervenção com a família, com a criança, investigar o que está acontecendo, tudo e tal. Aí uma outra parte que a gente tem são as das delegacias, né? O que eu acho importante de dizer para a delegacia, até já trouxe, né? Que vai ter uma equipe multidisciplinar lá dentro. E isso é interessante, inclusive, para vocês, porque eu sei que no 10º semestre vocês têm psicologia jurídica e alguns, né, vai ser possível aí fazer um estágio na Delegacia de Defesa da Mulher. Toda vez que a gente está falando de violência, uma coisa que precisa estar clara entre nós, principalmente a gente da psicologia, é que, assim, violência não é caso de polícia. Isso eu fui entender nesse estágio da Delegacia de Defesa da Mulher. Violência não é caso de polícia. Por quê? Porque violência ela é uma coisa multidisciplinar. Então, violência vai ser caso de polícia, psicólogo, assistente social, pedagogo, médico. Você precisa fazer uma intervenção multidisciplinar se você quiser cessar esse ciclo da violência. Né? Então, lá, a gente vai ter tantos psicólogos que vão ajudar a fazer o acolhimento, ajudar a vítima a estruturar o discurso dela, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, que quando a pessoa acaba de sofrer uma violência, ela está num momento fragilizado. E nem sempre, quando ela vai fazer a denúncia, ela vai estar conectada com aquilo que é crime. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega na delegacia de um vier, mas não vou ver esse exemplo, para fazer uma denúncia lá, mas ela está muito mais chateada porque o cara traiu ela do que necessariamente porque o cara virou um soco na cara dela. E ela vai falar para o policial, principalmente, o fato de que o cara traiu ela, não que o cara bateu. E
você, como psicólogo ali, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é acolher aquela angústia daquela pessoa para fortalecer ela, justamente para ela conseguir peitar o momento do BO. Porque o momento do BO é um momento que ele é sofredor. E se a vítima não estiver fortalecida, ela só vai sofrer uma violência novamente e não vai conseguir registrar aquele BO. Dentro da área da... Bom, acabei de trazer para vocês um aspecto da violência. Então, o que eu quero que vocês pensem a partir de agora? E quando a gente tem uma deficiência intelectual envolvida? Né? Como é que você vai fazer? Né? Como é que você faz para conseguir fazer aquela pessoa estruturar o discurso, tudo e tal? Né? Nem sempre essa pessoa vai falar. Às vezes a pessoa não verbaliza. Como é que você vai trazer isso? Né? Essa é uma das contribuições que eu acho muito valiosas assim, que a psicologia traz, pelo menos ao meu ver, dentro da minha prática de psicólogo, a psicologia, na grande verdade, o psíquico, a mente, tudo, ele é um processo de comunicação. E você, como psicólogo, a ferramenta que tu vai usar vai ser justamente isso, aprender formas de se comunicar com o teu paciente. Né? Então, assim, se a pessoa com deficiência intelectual ela não verbaliza que tipo de violência ela sofreu, você, como psicólogo, através da sua sensibilidade, do teu conhecimento teórico, tu vai achar quais são as formas que aquela pessoa tem para se comunicar. Como que ela constrói a experiência, como que você constrói vínculo, como que você fortalece ela ali. Então esse é um dos trabalhos. Então, aqui a gente já consegue perceber 3 locais de escuta que a gente tem para poder fazer o nosso posicionamento de advocacy, né? Então, a gente lida com a área social, a área de violência e a parte de criminalidade. Uma coisa que também é importante, que até trouxe, mas essa delegacia ela não é só para pessoas com deficiência, quer dizer, para pessoas com deficiência intelectual. Isso, ela é para todas. Então, uma coisa muito louca que começa a acontecer, inclusive começa a virar dado para nossos advogados, é assim. Bom, a gente montou uma delegacia para poder registrar casos de violência entre pessoas com deficiência. Porque também tem vários dados aí que pessoas com deficiência sofrem mais violência do que as que não têm. Então, existe um dado, por exemplo, de que mulheres com deficiência intelectual sofrem mais abuso sexual do que as mulheres que não têm. Por quê? Porque as mulheres com deficiência intelectual, durante a infância, principalmente, muitas vezes elas não verbalizam, o que deixam elas mais vulneráveis para o agressor, porque afinal de contas ela não vai contar para ninguém. Entendeu? Então isso acontece com muito mais frequência. Então a gente monta essa delegacia, que é uma parceria do Instituto José Clemente com o Estado de São Paulo. A delegacia é um projeto que a gente escreveu, eu vou contar um pouco mais sobre isso. E uma coisa muito louca que começa a acontecer, então é assim, por exemplo, um surdo, ele sei lá, ia na UBS. Aí ele chega na UBS, ele não tem intérprete de Libras, ele não consegue fazer nada do que ele tinha que fazer lá. O que ele faz? Ele vai até a delegacia da pessoa com deficiência, porque lá ele tem certeza que vai ter um intérprete disponível para ele. Tem um exemplo também que aconteceu na delegacia. Uma moça, né, que ela tem 4 filhos, e a família, a irmã, não queria que esse menino convivesse com ela. E aí, pegou a criança para passar as férias, pegou bem perto da pandemia, aquela coisa, e a mãe não conseguiu mais ter essa criança. Ela foi na delegacia, cuidou da delegacia da pessoa com deficiência, fez um boletim, e aí foi para a Defensoria Pública. E aí tive a audiência. Só que, assim, ela é surda, então como que ela ia comunicar? Chegava e-mail para ela, mas ela não tinha um apoio, um auxílio. E aí o pessoal entendeu que ela não queria a guarda. E ela queria a guarda. Então, assim, ela queria, só que não tinha habilidade. Ela foi na delegacia, falou que ela queria a guarda, e aí isso entendeu o pessoal da delegacia, entendeu o que estava acontecendo. Quando foi ver, já tinha um monte de denúncia que ela não queria. Aí ela falou assim, não, mas eu quero meu filho. E aí a delegacia, o pessoal do Centro de Libra, mandou para eles, falando para eles que ela queria, que ela recebeu uma lição, que ela era surda e isso não era acessível. E aí o intérprete de Libra acompanhou ela na audiência. E hoje ela está com o filho. Só que assim, você vê, não é acessível. Aonde tem que ser acessível não é. Imagina uma audiência, um fórum com uma pessoa surda, como que ela vai se comunicar? Não tem acessibilidade ainda aqui no Brasil. Precisa de mais. Então, assim, ela ia perder a guarda da criança, se não estava acessível para ela. É um caso que tenta ficar falando isso, então só precisa saber. Então, assim, não é um lugar que é acessível. Isso
que a Beth está trazendo está até me lembrando um pouco do trabalho que a gente tem. E assim, quando fizeram aqui uma apresentação, né, contaram aí que eu trabalhei 2 anos na penitenciária feminina de Santana, né? Foi lá, então eu fazia o curso de psicologia aqui e fazia o estágio lá. Então boa parte das coisas que eu aprendi de psicologia também. Então, uma das coisas que acontecia bastante, além de fazer atendimento psicológico para as mulheres presas que chegavam, né, eu também fazia uma entrevista inicial que era para entender o porquê ela foi presa, perfil de comportamentos, todas essas questões aí. E era muito comum as mulheres serem presas por coisas das quais elas sequer sabiam que era crime. E isso é uma das coisas que a gente discute muito dentro da nossa área, porque assim, afinal de contas, quando vocês vão pegar leis para ler em alguma área do estágio de vocês, acho que principalmente em psicologia jurídica, vocês vão ter que ler algumas leis. Né? E afinal de contas, para que essas leis são escritas? Por que elas são escritas de um jeito tão difícil? Afinal de contas, quem é que vai entendê-las? Né? Na penitenciária, a gente discutia muito de que as leis não são escritas para a população. As leis são escritas para os advogados, para quem entende do assunto. Mas essa é a grande questão. Quem é que entende do assunto? Se ela está falando sobre nós, deveria estar ali escrito de um jeito para todo mundo entender. Então, dentro da área de advocacy, voltando um pouquinho, a gente vai ter essas 3 áreas de escuta, né, que a gente vai coletar os dados para poder fazer o posicionamento dentro. O grupo de autodefensoria, do qual a gente faz uma escuta, um trabalho direto com as pessoas com deficiência intelectual. E aí tem essa parte de projetos. Então, quando eu estava falando para vocês de intervenção dentro de instituições ou com uma população, uma das formas que a gente, dentro da psicologia, tem para poder fazer esse trabalho, muitas vezes é através da escrita de projetos. Eu vou trazer para vocês, como exemplo, o projeto Próxima Parada, Minha Cidade contra a Diversidade. A Stephanie e o Rony, no ano anterior, eles fizeram uma série de formações para o público de pessoas com deficiência intelectual, falando lá para eles todos os direitos que eles tinham de uma forma que fosse acessível. E nessas formações, eles foram observando de que, assim, aquele público, pouco eles conheciam a cidade de São Paulo, pouco eles circulavam por ali. E aí, em conjunto com a nossa área, foi escrito esse projeto, Próxima Parada, em que o objetivo é ir mostrando para o público de pessoas com deficiência os locais da cidade de São Paulo que eles podem ir para ter um direito atendido. Então, assim, sofrendo uma violência, eu posso ir na delegacia, eu preciso de um atendimento de saúde, eu vou numa UBS. Eu preciso de, sei lá, minha família está com uma questão de violência, eu posso ir no serviço do CRAS. Eu tenho direito ao lazer, à cultura, então eu posso, por exemplo, no Museu Catavento, né? Porque afinal de contas, aonde a gente vai ter lazer com segurança na cidade de São Paulo? Né? Então é fazer um pouco toda essa discussão, então a gente visita todos esses lugares e depois, no final de cada visita, os participantes eles vão preenchendo um relatório, uma pesquisa que a gente fez, e aí, no final do projeto, a gente vai entregar para a Secretaria da Pessoa com Deficiência propostas, né, de como fazer a cidade de São Paulo ser um pouco mais acessível. Então, assim, isso ainda está em construção, mas uma das coisas que a gente vai falar bastante é sobre o metrô. Né? O metrô é muito difícil ali, assim, ele tem um sistema muito complexo, né? Então a gente às vezes precisa pensar em estratégias de tornar um pouco mais acessível, mas isso a gente vai discutir depois, porque tem muitas coisas para falar. Então é isso, essa é um pouco a máquina do advocacy, né? E aqui a gente vai ter, quando a gente vai trabalhar um pouco com o público de pessoas com deficiência dentro da instituição, a gente vai ter aí 3 linhas de frente que vai aparecer. E ter um conhecimento da psicologia para conseguir identificar um perfil psicológico e aonde que você vai entrar para poder fazer essa intervenção, ela é extremamente essencial. Se você não tiver esse conhecimento, é muito provável que você vai ter uma atuação que vai trucar, não estava lá. Então, lá a gente vai fazer trabalhos que são diretamente com o público de pessoas com deficiência. A gente vai trabalhar toda a família e a rede de apoio, e a gente também vai trabalhar aí com a rede técnica profissional, a rede de serviços e tudo. E para cada uma dessas linhas de frente, você vai necessitar ter alguns conhecimentos específicos que eu vou citar aqui para vocês já terem um radar aí, tá bom? Então, nos 3, né, nessas 3 áreas da imagem, mas eu diria que principalmente para a parte técnica, né? É importante vocês terem conhecimento, né, dos modelos de entendimento da deficiência. Então, o que é deficiência? Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar em algum momento da vida, né? Não é uma pergunta que a gente costuma fazer quando a gente está tomando banho, por exemplo. Mas
O que a gente entende hoje como deficiência, né, é uma ideia que ela mudou em vários momentos da nossa sociedade, né, conforme o período histórico, né, que a gente estava vivendo, a cultura que a gente estava vivendo naquele momento, todas essas questões. Então, uma primeira linha de entendimento aí da deficiência foi o modelo religioso, né? Então a gente vai pensar aí lá na Idade Média, né? Que é de entender que as pessoas com deficiência, elas são pessoas que foram condenadas aí por Deus, pelo universo, né? E portanto aí a gente até começa a entender um pouco, lembrando que assim, todas essas ideias eu não diria que a gente superou, assim, ó. Tipo, ela não existe mais. Eu acho que elas trazem heranças, né? Essa noção religiosa aí de que a deficiência ela é um pecado, né, que a pessoa está pagando, um karma que ficou aí da vida passada, todas essas questões, ela ajuda a gente a entender um pouco a noção de tabu que existe em cima da deficiência, né? Então, até no Freud, quando tem tabu, né, que ele vai falar lá que dentro do tabu tem muita aquela questão de assim, eu não quero tocar porque senão eu posso pegar, acho que o tabu ele é uma coisa contagiosa e tal. Também Tem doença. Exato. Então também vem um pouco daí, vem dessa noção religiosa, né, de que é um castigo, amaldiçoado, né? Eu acho que até Hefesto na mitologia grega também, que é um deus lá que tem deficiência, o Hefesto dos martelos, enfim, vem um pouco dessa noção. O Hefesto é castigado, né? Tanto que ele é jogado fora do Olimpo, foi muito difícil. Depois do modelo religioso, o modelo que pega a dominância, assim, é o modelo caritativo, né? Então a gente vai encontrar muito isso na lógica da assistência social, naquela perspectiva assistencialista. Os coitados das pessoas com deficiência. Eles são os anjinhos, gente. Oh, dó. Tadinho dele, deve ser tão difícil. Claro, tem dificuldades, né? Assim como todo mundo na vida também vai ter a sua. Né? Mas assim, isso não faz as pessoas com deficiências meros coitados. É importante a gente, dentro da psicologia, independente do contexto que a gente for trabalhar, seja com pessoas com deficiência, seja na questão do suicídio, seja numa questão de violência extrema, ou talvez até privação de liberdade durante muito tempo. Você tem todas as experiências que eu tenho que ter nesses lugares, eu posso ter certeza de que ter conhecimento de como você, como psicólogo, se sente diante daquela situação é um conhecimento essencial. Porque isso vai influenciar o jeito que você vai lidar com aquela situação. Tanto como você entende o conceito-chave daquela situação, isso vai influenciar bastante, mas como você se sente também. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente encontrar o sentimento de pena. Eu tenho pena dele, eu tenho dó. Afinal de contas, o que é o sentimento de pena? Eu acredito que é um sentimento mega problemático. Porque quando você tem esse sentimento de pena, significa que, na grande verdade, você não acredita que aquela pessoa tem o potencial para poder superar aquela situação. Então, aí vem o teu sentimento de pena. A partir do momento que você começa a pesquisar mais e ver outras formas daquela pessoa superar a situação, encontrar respostas, poder crescer e se desenvolver e viver aquela angústia, o sentimento de pena, ele esvaria e vem a esperança. Então é importante a gente ter um pouco essa noção, e o modelo caritativo ele é bem baseado nisso daí. O modelo caritativo e o religioso, eles se misturam, tá? E aí a gente começa a ter conceitos como, por exemplo, ele é especial, ele é um querido, então, né? Mas ele é especial. Né? Dentro do Instituto Getúlio, uma das coisas que a gente trabalha é assim, não é especial, pelo amor de Deus. Né? Especial, todo mundo é para alguém, né? Por exemplo, você é especial para sua mãe, seu irmão é especial. Então, o grupo de áudio que você viu, o Yuri falou, ele chega lá e diz, eu sou especial. Aí eu falo assim, não é ser especial, você é uma pessoa. E aí, muita gente fala assim, meu Deus, coitadinho, ele não consegue fazer, vou ajudar ele. Eu vejo isso muitas vezes, não assim, no meu dia a dia, eu vejo sempre as pessoas dizendo assim, coitadinho, eu vou fazer pra ele. Não, ele tem que fazer, ele tem que fazer. Se vai dar errado, se vai dar certo, ok, tá tudo bem. Esse exemplo que a Stephanie deu é um exemplo perfeito. Poxa, eu sinto dó dele, deixa que eu faça por ele. Legal, você só tirou a oportunidade da pessoa de aprender quais são os recursos que ela pode ter para viver aquela situação que ela vai viver. Porque ela não vai viver a vida toda grudada com você. Em algum momento, nós somos mortais, nós somos finitos. Né? Então, assim, entender essa noção, ela é muito importante. Né? Enfim,
Então, eu escrevi errado ali, galera, rapidinho. Então, ali, ó, existe um modelo caritativo, embaixo não é modelo caritativo novamente, as diversidades acontecem, faz parte. É um modelo biológico médico. E ele é muito importante, ele é muito predominante, principalmente dentro da área da psicologia. Por isso que hoje, a nossa proposta aqui de trazer para vocês, não é muito como avaliar pessoas com deficiência, né? Como definir um grau de, sei lá, deficiência intelectual, coisa do tipo. Mas é entender a pessoa com deficiência como cidadão portador de direitos. Por quê? Porque todas as vezes que a gente está falando de, sei lá, psicólogos que vão falar da deficiência intelectual, psicólogos que vão falar do transtorno do espectro autista, é sempre nessa perspectiva de tratamento, correção, não sei o que e tal. É sempre dentro desse olhar, né? Nunca é tipo, sei lá, eu não lembro muito de ter visto, por exemplo, discussões de pessoas da psicologia trazendo a pessoa com transtorno de espectro autista, mas como cidadão portador de direitos e ponto. Não assim, vou fazer um tratamento, não, como cidadão portador de direitos. Então essa visão biomédica, ela é um pouco isso, ela é uma ideia de que a deficiência é uma coisa que ela precisa ser corrigida e ela é uma falha corporal. Ela é uma ideia muito predominante dentro da área da saúde, é uma ideia que a gente precisa ter muito cuidado. Porque como eu estava dizendo, como a gente tem pouco tempo, eu vou começar a linkar um pouco mais com mais. Então, como eu estava dizendo, aqui o modelo que a gente vai entender a deficiência vai influenciar bastante. Existe a Luciana Sanches, que é uma psicóloga da nossa área que trabalha com a gente, da qual ela fez um mestrado sobre todo o trabalho com as famílias, né, de pessoas com deficiência intelectual. E o que a Luciana viu é que, dentro dessa ideia, né, do modelo médico da deficiência, que é muito predominante entre os médicos, isso faz com que, no momento em que eles vão passar para a família o diagnóstico da deficiência intelectual, da síndrome de Down, né, de algumas outras coisas, ali no momento do nascimento, eles sempre passam numa perspectiva da falha, da necessidade de correção, do filho que aquela família sonhou que não vai existir. Porque quando a mãe está grávida, o pai está grávido, né, enfim, mas quando há um bebê que vai surgir, né, a família em geral tem toda uma expectativa. Poxa, ele vai cumprir aquilo que eu não... Enfim, isso são outras pessoas. Mas ele vai cumprir aquilo que eu não fiz, ele vai ser um médico, ele vai ser um engenheiro, né? Tem todo esse bebê imaginário e que ele é torto na frente deles. Porque o médico basicamente só foca na falha, ele não foca no potencial. Ele basicamente mata simbolicamente aquele bebê. E que é uma questão tão violenta, psicologicamente falando, que gera um trauma familiar. Então, o que acontece? Isso é quase que predominante. Boa parte das famílias de pessoas com deficiência, diante desse trauma que aconteceu ali no momento do diagnóstico e do nascimento do bebê, vejam como essas coisas estão associadas, a família desenvolve toda uma dinâmica familiar de super protecionismo. Eles fazendo as coisas, eu lembrei da formação das famílias, e uma mãe, uma pessoa com deficiência intelectual, ela não deixava a filha dela ir no mercado do lado e comprar um pão. No momento que ela deixou a filha ir, a filha viu o mercado fechado, ela foi no outro, tinha a mesma rua, a mãe entrou em desespero, a rua inteira, ela veio com pão, com troco, tá tudo bem. Por isso você vê que aquela família aí sempre ficou a favor da filha, sempre ficou ali, sempre teve disponível. No momento que os filhos falam assim, não, agora eu vou seguir minha vida, eu vou trabalhar, aí e essa família fica como? Como que ele vai olhar essa família? Porque a vida inteira ela ficou disponível ao filho. E no momento que o filho fala assim, não, eu vou trabalhar, muda aquilo. Então, assim, como que é isso? Porque o funcional recebe não, seu filho vai ter que cancelar, acabou pra você. Seu filho não vai ser normal com outras pessoas, seu filho não vai andar, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, não vai ter como ver com outras crianças. O relato que a gente sempre tem lá no instituto é isso, as famílias sempre não, meu filho não vai conseguir fazer nada. E tem exemplos, vamos ajudar os filhos, que os filhos estão trabalhando. Um exemplo, o ano passado, uma pessoa que gostei aqui, pessoal, eu estava falando, eu e o estava falando de direito, ele falou de trabalhar, de casar. Enquanto eu não tinha direito de trabalhar, ele falou assim, você está mentindo, chefe, eu não tenho direito de trabalhar. Eu olhei assim, como assim, da onde que você tirou isso? Esse exemplo que até traz é um exemplo muito interessante, desse da criança, porque olha só quantas coisas estão envolvidas. A criança, ela, beleza, tanto é que uma das coisas que a gente trabalha é que assim,
Independência é diferente de autonomia. Eu posso ter independência para realizar uma ação. Se a criança teve independência para ir até um banco, ela tem essa capacidade de ir até lá para fazer isso. Mas ela não tinha autonomia, ela não tinha autorização, a dinâmica familiar não deixava, tudo e tal. Enfim, a criança foi, encontrou uma diversidade e volta com pão, tudo e tal, mas ainda tem toda a preocupação. Isso é uma coisa muito louca, assim, porque daí uma das coisas que a gente começa a mostrar, tanto no grupo de autodefensoria quanto em outros locais, é de que, assim, na grande verdade, né, a gente precisa atualizar um pouco o nosso modelo de deficiência, né? Tanto é que a gente utiliza atualmente o modelo de deficiência social, que é entender que as dificuldades que a pessoa com deficiência vai viver atualmente não está relacionado à deficiência dela, mas sim a falta de acessibilidade que a gente tem atualmente, né? Qual que é a questão? É a pessoa ter nascido com uma diversidade ou a gente ter construído a sociedade que tem padrões que servem apenas para um tipo de pessoa? O que é que está em jogo, afinal de contas, né? Tanto é que uma das coisas que a gente traz bastante é que todas as formas que a gente teve de entender a deficiência até agora foram formas que foram construídas por pessoas que não têm deficiência. Isso é muito interessante. E eu até trago aqui para vocês aqui algumas referências, né, e tudo, que é como que a gente entende a deficiência hoje, né? Tudo bem que é mais a deficiência intelectual. Então a gente vai entender a deficiência intelectual como uma diversidade, palavras-chave, galera, diversidade da forma de entender, planejar e elaborar as diversas situações da vida. Por que eu estou trazendo para vocês essa palavra diversidade? Porque, por exemplo, nessa referência que está embaixo, do DSM-5, você vai ter uma definição do que é deficiência, tudo e tal. Mas aí você vai reparar que toda essa definição do que é uma deficiência intelectual, ela está sendo sempre em comparação com pessoas que não têm deficiência. E aí não faz sentido. Porque se a gente está falando de uma questão de diversidade, a gente não tem que aplicar a regra que serve de um outro lugar. A gente tem que aplicar a regra que serve para aquela pessoa, para aquele lugar. Não dá para ficar fazendo a comparação de um funcionamento da pessoa com deficiência intelectual com a que não tem. É claro que vai aparecer redução disso, redução daquilo, não sei o quê. Mas e a deficiência intelectual por ela própria? Quais são as possibilidades que vem aí? Qual que é o espectro que existe aí dentro, né? Então, assim, entender a deficiência intelectual como uma forma de limitação e redução da capacidade cognitiva porque você está comparando com pessoas que não têm deficiência intelectual. Né? Tem pouco isso. Então é importante a gente ter esse olhar. Então, eu vou aqui essas duas referências do Guia da Autodefensoria, que a gente pode compartilhar online para vocês, que a gente traz sobre isso, e o DSM-5, caso vocês queiram dar uma olhada. Aqui tem uma coisa que a gente traz bastante, de que, assim, deficiência intelectual não é transtorno mental ou doença mental. Uma coisa é muito diferente da outra, tá bom? Primeiro, vamos lá. A deficiência intelectual vai ser essa diversidade da forma de entender, planejar, elaborar, ler, escrever, enfim. E o transtorno mental, ele é definido por duas questões principais, que é forma e conteúdo. Eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, galera? Porque eu sei como é que é estar aí. E aí, brincadeira, vocês entendem como é que é. Então, o transtorno mental, né, ele vai ter uma questão que é forma e conteúdo, né? O transtorno mental ele também é uma forma de você ser e estar no mundo e vivenciar as diversas situações e fenômenos da nossa vida, e ele vai ter algumas características específicas, né? Ele vai ter uma forma muito específica e um conteúdo também, que eu não vou me aprofundar muito aqui. Tanto é que, ao longo da prática de vocês, seja em instituições ou na clínica e tal, muitas vezes vocês vão tendo a habilidade de reconhecer o transtorno mental por culpa dessa especificidade que ele tem de forma e conteúdo. Você vai identificando esses elementos. Deficiência intelectual e transtorno mental são coisas diferentes, mas não é porque são coisas diferentes que significa que eles não vão aparecer numa mesma pessoa. Pensem, então, como vocês trabalhariam, por exemplo, com uma pessoa que tem um transtorno de saúde mental, vamos pegar, por exemplo, a esquizofrenia, e tem também uma deficiência intelectual. Quais são as dificuldades que vocês veem na frente? Mas mais do que as dificuldades, quais são as possibilidades que vocês encontram dentro do conhecimento de teoria que vocês têm? Né? Aqui são alguns termos que a gente não utiliza mais, que é importante vocês saberem. Então, a gente não é especial, tá bom? Porque especial só se você for especial para alguém, né?
todo mundo é especial para alguém, não é portador de deficiência, porque tudo que você porta, você exporta, né? Enfim, a deficiência, ou você tem deficiência ou você não tem, você não porta e exporta a deficiência. Tem que você colocar deficiência, tem travesseiro, sempre deve ter exemplo, né? Exato. Não é deficiente, né? Porque a pessoa ela também é muito mais do que a deficiência que ela vive, né? E não é a pessoa com problema todo mundo tem. Mas não é aquela que a gente ia chegar. Aqui tem a noção que a gente trabalha, a pessoa com deficiência, primeira pessoa, depois a ideia de deficiência. Vocês vão encontrar isso principalmente na LPI. Aqui tem uma coisa que é importante. Então, assim, uma das coisas que é bem específica da nossa área de defesa e garantia de direitos é conseguir abrir os caminhos e oferecer acessibilidade para que as pessoas com deficiência intelectual consigam ocupar os diferentes espaços, consigam entrar em vários lugares. Aí, né? E como você vai fazer isso? Você vai ter que ir promovendo a acessibilidade. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando atualmente são o Conselho de Direitos, que a Stephanie trouxe, o Conselho da Pessoa com Deficiência e o Conselho da Juventude que a gente trabalha. E o que a gente traz bastante é que, utilizando um recurso que se chama linguagem simples, que está nos materiais, depois me dão uma olhada, a gente consegue fazer com que pessoas com deficiência intelectual participem desses espaços e discutam leis, política pública, formas de intervenção, atendimento, tudo e tal. E aí tem a pergunta-chave que eu gostaria de fazer com vocês. Então, a gente viu aqui hoje que a população de pessoas com deficiência é uma população que aí sempre foi excluída, né? Não teve um espaço de fala, todas essas questões, enfim. E a pergunta que fica, então, e para a gente poder construir a acessibilidade, é uma via de mão dupla. É obrigação do ambiente fazer a adaptação, claro, mas para a gente conseguir fazer a acessibilidade é sempre uma via de mão dupla. Não é o ambiente que vai virar para a pessoa com deficiência e falar: olha, seguinte, eu acho que para você tal recurso de acessibilidade aqui que vai funcionar. Não, não é assim que a gente faz. A gente vai escutar a pessoa com deficiência que vai trazer com a melhor forma e a gente vai fazendo as adaptações. Então, a pessoa com deficiência traz o protagonismo dela, né, para a gente conseguir pensar na acessibilidade, e o ambiente escuta. Então, ele é uma via de mão dupla. Por exemplo, a comunicação que a gente fez. Eu comecei a falar com a discutir, e aí as imagens foi eu que falei: não, põe aqui, essa imagem não está boa. E lá no Instituto a gente sempre faz isso com as pessoas com deficiência. Então, ela vai ver o perfil da pessoa com deficiência intelectual e ele vai aplicar na lei que ela tem. Como vai ser isso? É com a pessoa. Tem um padrão de pesquisa de pessoa com deficiência que não. Porque lembrando que as pessoas com deficiência não são parecidas. Então, algumas falam, as pessoas assim: todas as pessoas com deficiência intelectual é parecida. Não, não é. Um exemplo, como você vai trabalhar? A pessoa com deficiência vai trabalhar, vai ter uma experiência boa com outra pessoa com deficiência. Eles acham que a pessoa vai fazer a mesma coisa. No momento que ela vê que é diferente, muda. Então, no auxílio tem isso, então ela vai avaliar tudo. E o Wilson está falando, na matéria da formação de pessoa com deficiência, o conteúdo é parecido. Só que uma turma não vai diferenciada. Por quê? Eles não sabem. Como eles não sabem? Porque tem que se expressar é diferente de uma pessoa que se expressa bem. Então, como vai fazer isso com eles? Vamos com imagem. E aí, ninguém faz isso. Eu vejo a pessoa e vou sentar com ela, qual é a principal acessibilidade? É na leitura, é uma escrita, uma imagem, ou um vídeo, um áudio. É isso. Assim, acho que essa é a ideia-chave da coisa. Né? Tanto é que assim, eu lembro que a gente estava até. A gente tem esse exercício, então toda vez que a gente vai fazer uma apresentação em algum lugar, a gente monta a apresentação, a gente vai revendo, porque também é importante a gente considerar que a pessoa que está fazendo uma apresentação está nervoso. Né? Você vai esquecer, você vai lá, eu estou querendo banheiro, enfim, vai falar tudo isso. Então a gente vai revendo, até mesmo para a gente poder criar associações aí. Então, uma pergunta que a gente sempre faz, toda vez que a gente vai trabalhar a autodefensoria com um grupo de pessoas aí, a gente sempre se pergunta: como que a gente consegue trabalhar o protagonismo com esse grupo? Como é que você consegue trabalhar o protagonismo de uma população que ela sempre foi silenciada? Então, assim, não é meio igual, a gente viu isso no período da escravidão, por exemplo, né? Então, cria-se uma lei, acabou a escravidão, então, beleza, agora vocês estão livres e tal, mas a gente tem que fazer uma política de inclusão dessas pessoas. Né? Então, aí
disso. E você, como psicólogo, vai ter que pensar em fazer uma intervenção. Um exemplo desse grupo, né? Porque a gente tem um grupo lá, de uma turma, que eu estava falando, eles para explicar, porque você fala assim, ó, que cor que é aquela? Sua cor é vermelha. Aí eu pus pro outro. Então é preto, e eu falo assim, não, é vermelho. E que o outro fala, o outro repete. E aí, como que eu e o Muni falou assim, como que eu vai trabalhar com ele? Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer imagem. Então, ele divide grupo, cada um, eu, o Muni e o Muni, divide. Então, eu fiz uma turma e ele tem outra. E aí, vai precisando vai soar. E hoje ele muito bico com nós. E ele criou esse bico. Você tem que demonstrar com você, seu bico. E você tem que mudar. Tem esse bico. Depois de ter esse bico com você, pronto, tudo fica mais fácil. E a comunicação, tem um atendimento que fica mais fácil. Entender? Essa informação que a Stephanie traz pra gente, eu acho que ela também é novamente aí a chave que a gente vai ter para poder pensar que tipo de intervenção a gente faz. Inclusive intervenções da clínica, né? Então, por exemplo, eu e Yuri, eu trabalho muito com a abordagem da psicanálise, indo ali para a linha de Freud e Lacan. Eu não sei se vocês sabem, boa parte da história da psicanálise tinha aquela orientação de que a psicanálise ela não funciona com pessoas com deficiência intelectual. Isso não é verdade. Né, na grande verdade, você vai ter que adaptar essa técnica psicanalítica. Então, eu vou dar um exemplo para você. Como que a gente faz nos grupos de autodefensoria? Nos grupos de formação. Claro que a gente vai pensar aí, a gente vai trazer recursos básicos de acessibilidade. Então, a gente faz bastante imagens, uma linguagem mais simples e tudo e tal. Mas vamos lembrar que a acessibilidade é uma coisa que ela está sempre em construção. Então, a gente fala em modelo universal de acessibilidade, mas não necessariamente esse modelo universal vai atender todas as necessidades daquela pessoa. Né? Para você construir uma acessibilidade mais assertiva, aí vem a segunda parte que está ali, você vai ter que ter uma escuta, você vai ter que ter uma escuta mais aprofundada daquela pessoa, principalmente quando a gente está falando de deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual, ela vai se manifestar, ela vai aparecer de uma forma muito subjetiva. Porque o cognitivo também se liga com o afetivo, com a história de vida daquela pessoa, e tal. E para você entender isso, você vai ter que conhecer aquela pessoa. Para você entender, inclusive, quais são as potências ali que ela tem também e qual que é a forma que ela tem de se comunicar. Se aquele cara, durante, sei lá, as dinâmicas, se ele vai pegar os momentos que foram mais agitados, se ele vai pegar os momentos que foram mais ilustrativos, que tiveram som, que tocaram, enfim. Isso tudo você vai fazer através de uma escuta daquela pessoa. E não é uma escuta igual clínica mesmo, né? Que a pessoa senta na tua frente e fala, fale o que vier à mente. Não é bem assim. Mas é escutando a pessoa através da participação que ela vai ter nas atividades que tu está executando. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, até desse mesmo grupo que a Stephanie falou, a gente foi visitar a Defensoria Pública, né? E os defensores fizeram uma roda de conversa para falar um pouco sobre o serviço. E quando a gente voltou, tinha uma pessoa lá que ela tinha bastante. Ela tem uma deficiência intelectual bem intensa, assim. E durante a ficha dela, que estava escrito lá, conte tudo que você lembra do encontro, tudo que você achou. Ela fez um círculo. A gente até o momento não tinha entendido que aquilo era um círculo. Aí a gente perguntou dela, o que é isso? Aí ela primeiro falou, roda. Porque nada que seria música foi feito uma roda. E ela elaborou aquelas experiências. Então, a partir disso, a gente começou a associar. Roda, defensoria, dúvida, enfim. Quando ele chega, essa turma é engraçado. Quando ele passa o corredor, eles sabem que precisam entrar para dar formação. Então, eles aplicam que tinha. Hoje, tem um deles que eu tenho um contato dele, sempre pergunta, que hoje eu tenho tudo. Você vai me ver hoje? Você vai estar lá hoje? Não vou voltar. Então, você vê como que eu vi foi tão bom. Então, com eles é muito bom fazer isso, entendeu? Você vê o Yuri falando, e além da deficiência intelectual, não está ali. Todas as deficiências você saber. O autismo, você saber, a C, o C, mas o intelectual não está bem. Então, as pessoas com deficiência intelectual sofrem muito mais, assim, sofrem mais preconceito que outras com deficiência. Não que a nossa deficiência não sofre. Sofre. Sabe, a deficiência intelectual sofre mais. Não está bem. Então, como que vai ser? Então, a
forma que você vai construir a acessibilidade é diferente de, por exemplo, a forma que é construída para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, né? Tudo bem que o surdo, ele também tem um pouco essa questão de ser personalité. Mas para uma pessoa que é cadeirante e tal, ela vai ser um pouco mais... você vai ter que ter muito contato com a pessoa, você vai ter que ter muito escuta e tudo. E eu acho que essa é uma das contribuições que a psicologia tem, de encontrar aquela outra pessoa que está na tua frente, de encontrar a pessoa que está participando das atividades, né? Então, uma das formas que a gente tem também para trabalhar isso é assim, ok, então a gente vai trabalhar desde direitos com o público, que não tem tanto assim não vai usar tanto o cognitivo. Então, qual que é o recurso que eles vão utilizar para poder aprender esses temas, né? Uma das coisas que a gente vai ver na prática clínica é que muitas vezes, por exemplo, o teu paciente, a pessoa que você está atendendo ali, dentro da psicanálise você vai ter diversas formas de intervenção. Você vai ter a interpretação, você vai ter a transferência, a contra-transferência, você vai ter a projeção, você vai ter, enfim, várias, né? E muitas vezes, quando você faz uma orientação ou uma interpretação ali com aquela pessoa, nem sempre essa interpretação vai funcionar. Às vezes a pessoa, ela não vai aprender com o que você está falando ali para ela. Mas você vai ver que essa pessoa vai aprender com experiências da vida que ela teve, com a vivência. Isso é uma coisa que vocês vão encontrar muito quando a gente está fazendo trabalho com pessoas com transtorno mental, que normalmente elas vão ressignificar as experiências, não por culpa da interpretação que você teve, mas sim pela vivência que ela teve ali diante de uma situação. E pessoas com deficiência intelectual também. Boa parte do aprendizado que essas pessoas vão ter vai ser através dessas dinâmicas de vivência. Então, que uma das coisas que até a gente faz muito então, beleza, galera. Então, uma das formações que a gente fez com eles era prepará-los para que, caso eles fossem num ambiente e esse ambiente não fosse acessível, eles vão pensar como tornar esse ambiente acessível. Então, toda a dinâmica que a gente faz é uma dinâmica de vivência. A gente, é uma arquitetura. A gente vai, coloca tecido ali, bota a placa cá, faz dado, não sei o que e tal, e fala assim. Então, vamos supor que isso está acontecendo agora. O que a gente pode fazer? Qual que é a resposta que você vai dar? Uma dinâmica que a gente fez, por exemplo, era como se defender de situações de bullying, né? Então tinha um dado, por exemplo, e no dado colocava eles em 3 tipos de situação. O agressor ou quem estava assistindo. E aí eles tinham que pensar em respostas que eles poderiam dar, tanto para a vítima, quanto para o agressor ou para quem está assistindo. E aí eles foram desenvolvendo esses recursos e aprendendo também. Então essas dinâmicas de vivência, elas são muito importantes. Voltando, pensando um pouco dentro dessa questão da psicanálise, igual eu falei, às vezes, né, para as pessoas que têm deficiência intelectual, pode ser que a interpretação seja um recurso que não vai funcionar tanto, porque vai exigir, do cognitivo, a interpretação pega um pouco mais ali. Mas quais são as outras ferramentas que estão em xeque? Transferência e contra-transferência. Isso você pode ter certeza que ajuda demais dentro desse trabalho. Vai haver uma transferência muito forte, né, ali. Então, eu até brinco ali, eu não sou um Yuri, né? Eu sou várias pessoas diferentes aqui, porque eles vão me transferir para vários lugares. E você tem que saber manejar, você tem que saber localizar qual que é a transferência que aquela pessoa está tendo para você e como você pode utilizar essa transferência dela de uma forma a promover saúde, a ressignificar uma situação, todas essas coisas. E a partir do momento que tu está numa instituição em que há muita transferência em cima de você, saiba que a contra-transferência também virá. Então você precisa se reconhecer, você precisa identificar realmente a técnica que você está usando, está com a terapia em dia, porque você vai utilizar todos esses recursos. Na terapia, geralmente, no atendimento clínico individual, é muito comum no modelo clássico, né? A gente, dentro da psicanálise, a gente fala que existe um recurso que se chama você emprestar uma parte do seu ego para o paciente para ele conseguir superar aquela situação. Então a fulana passou por uma situação de angústia e está toda desesperada, e você está mais calma ali. Você mostra para a fulana como ela pode encarar essa situação de uma maneira que não precisa perder o desespero. Você está emprestando uma parte do seu ego ao mostrar uma possibilidade de expressão. Com as pessoas com deficiência, há um processo que é um pouco parecido, tanto nessa parte do ego, mas tantas vezes até numa parte cognitiva de organização das experiências. Só que como que você vai fazer isso? Tu não vai tirar da cabeça, né? Não vai fazer isso. Mas você vai fazer um processo de facilitador. Então a pessoa vai trazer uma fala e você vai fazer uma pergunta direcionada para essa pessoa
mas uma pergunta da qual o objetivo da sua pergunta é só fazer com que ela reorganize a fase dela. E isso costuma funcionar muito bem também. Então, trazer essas dinâmicas das quais as pessoas possam vivenciar as coisas, que seja uma prática mais imersiva, né? Enfim, também funciona bastante. Então, aqui traz um pouco essa questão, né, de uma contribuição que a psicologia traz, que é de trazer formas alternativas de comunicação, formas bem personalité mesmo, e sempre ressaltando aí as potencialidades que a pessoa tem. Isso é importante porque normalmente a pessoa com deficiência ela vai criar a identidade dela em cima dessa noção daquilo que falta. Eu sou uma pessoa que falta, me falta isso, me falta aquilo, e fazer ela se reapropriar das potencialidades que ela tem é um processo muito importante. E aí é isso, galera. Por hoje ficamos por aqui. Tem uma parte de pergunta. Bom, gente, vamos lá então para nossas perguntas. Alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta agora? Você. A galera que está com o microfone. Tem uma pergunta aqui na frente, gente. Quem tiver com o micro, por favor. Puder descer aqui. Oi? Chega. Então, vocês falaram da resistência que as famílias das pessoas com deficiência, elas têm uma dificuldade de deixar elas construírem a própria autonomia. Eu queria saber como o psicólogo pode trabalhar com essa família para permitir que essa pessoa possa construir independência. Imagina que se você, por exemplo, tem um filho ou uma filha que tenha uma deficiência intelectual, por exemplo, seria difícil de deixar ela simplesmente pegar o metrô e andar por aí. Não, mas é super difícil. Então, eu imagino que seja a família possa se sentir que o trabalho do psicólogo seja até um pouco invasivo nesse sentido, né? Não. Eu não sei. É porque assim, pode ser invasivo. Tudo vai depender de como que você vai fazer essa prática, né? Então, assim, uma coisa que é importante. Você trouxe uma palavra-chave, misturou com invasivo, e eu acho importante a gente ter essa ideia. Resistência, a gente vai ter resistência com todo o trabalho que você pode ter em qualquer lugar, né? Seja, sei lá, com um paciente, por exemplo, que está com uma questão de ideação suicida muito forte, ou com uma família que está ali. E a resistência, em geral, aí é importante o psicólogo. Aí é importante o psicólogo ter um pouco essa noção de entender se ele está fazendo um trabalho interventivo com essa deficiência, com essa resistência, que está sendo invasivo ou não. A resistência é uma forma de defesa e a gente precisa ser muito acolhedor com a defesa dessa pessoa. Então, se alguém está construindo uma defesa, você vai pensar, bom, tem um sentimento de angústia aí por trás. E vamos acolher essa angústia, né? Vamos ser empáticos com ela. Com as famílias em geral, qual é o teu nome? Você que fez essa pergunta. Maria. Então, Mariane, com as famílias em geral, como que a gente vai fazer um trabalho? Primeiro que a gente acolhe essa preocupação que elas têm, mas em geral a gente vai entender que essa resistência que elas têm é também porque como elas estão enxergando esse filho, como elas estão enxergando a deficiência que esse filho tem. Né? É sempre pelo viés do não pode, não consegue, não desenvolveu, e tal. E quando a gente vai apresentando para elas que é possível, né? Como que é feito esse desenvolvimento, como que ele acontece, quando a gente vai aproximando ela de outras possibilidades daquele filho existir, isso amplia um pouco como ela está entendendo a situação e naturalmente ela vai abandonando essa resistência e vai permitindo cada vez mais. Então eu não diria que é um processo invasivo se você fizer ele com cuidado. É muito mais um processo de acolhimento mesmo, né? Por isso que é importante o psicólogo ter essa noção de onde que vem essa dinâmica familiar. Para não chegar uma pessoa lá metendo dois pés feitos e falando assim, vocês são invasivos, estão tirando o direito. Calma, vamos entender como esse contexto se construiu e como que a gente vai agir em relação a ele. Porque é aquilo que eu estava falando, boa parte dessas reações elas vão vir de acordo com esse momento do diagnóstico. O momento do diagnóstico normalmente é um momento chave. Se for um profissional que não passa para aquela pessoa as possibilidades de vida que ela vai ter, só passa as coisas que ela não vai ter, tu já é trauma, né? E aí você vai ter que trabalhar toda a estrutura desse trauma.
Inclusive, no exemplo que a Stephanie trouxe da menina do pão, a gente estava fazendo um trabalho com as famílias. Aí a gente até tinha mostrado o dia da autodefensoria lá, aí na parte do dia da autodefensoria tem uma parte de relacionamento, tudo e tal. Isso foi um caos. Tudo que ele vai, da escola de relacionamento, a família quer matar nós. Como que você está falando isso? E tentar entender essa família também, ter esse cuidado com a família também, não só a pessoa com deficiência, essa família precisa desse cuidado. Como que a gente vai trabalhar isso com ela? Como que a gente fez nesse dia falar, eu e o Yuri falando sobre o relacionamento? Que cuidado que ele teve? E no final, a mãe terminou e falou assim, vou deixar meu filho namorar, mas assim, vou ensinar ele. Mais pra frente, não agora, que não. Se você pensar isso agora, vamos com calma. Se você tem 10 anos, calma, vamos com calma, primeiro assim. Então, tem esse cuidado, como que você vai nessa família? Porque às vezes, como que a família não teve essa? Colocou um monte de coisa, tem muita cobrança. Eu vejo, tipo assim, de uma mãe, a família cobrando dessa mãe. Tipo assim, ó, tudo aconteceu com ele, a culpa é sua. E eu, o grupo de família de Jesus, eu vejo isso. Assim, que a mãe quer deixar, mas eu assim, não vou deixar. Assim, para trabalhar, não vai trabalhar, porque não é porque eu não quero, porque minha família fica cobrando isso de mim. Como que você vai fazer isso? Como que você vai ter isso? Sobre você falando, de deixar, começa a assim, não solta muito perigo para soltar seu filho. Vamos começar, deixa ele ir para a escola sozinho, deixa ele ir para uma instituição, deixa ele sair com o colega, mas ensina, esse ônibus, tenta deixar acessível, esse ônibus verde você vai conseguir chegar no show. Tentar ter esse espaço para ele também. Não que isso deixa, não é liberar. Tudo na vida tem regra, não é só para pessoa com deficiência. Isso é pessoas sem deficiência. Criança, você vai ser uma criança de 10 anos e sofre sozinha. Não tem como. Tanto é que isso que a Teta está trazendo, tem várias estratégias que você pode seguir também. A primeira delas é perguntar para essa família. Bom, deixar claro que também em algum momento essa pessoa vai estar sem aquela pessoa ali, né? Sem a família ali o tempo todo, porque tudo que eu falei, nós somos mortais. Mas pensar com essa família, então tá bom. Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa ser radical, vamos sair à noite pela cidade. Não, mas quais são estratégias que podem te fazer, você como mãe, você como pai, enfim, se sentir mais seguro de deixar essa sair? Você se sente mais seguro compartilhando o GPS? Você se sente mais seguro, então, primeiro deixando ele sair com a gente da instituição, enfim, tal. Teve caso que a primeira vez saiu sem a família, saiu só com nós. E aí, assim, ver assim, é uma coisa simples, mas assim, essa família não deixava. No começo, a gente teve muitas pessoas que não saíam com nós com esse medo, essa família com esse medo. Quem é esses dois? O que vai acontecer com meu filho? Você acha que meu filho vai dizer? O grupo não subiu ninguém. Nenhum deles subiu para gente não matar. Teve uma coisa hoje que no meio do caminho, saiu, mas assim, sabe como voltar? Então, tem cuidado também, sabe? É muito louco, porque, por exemplo, no projeto Próxima Parada, essas saídas são só para pessoas com deficiência. Mas muitas vezes a gente não fica atento, tá um amor, isso junto, aí você fala, mas senhora, a atividade da família é outra. Teve uma vez, toda vez você fazer isso daí, esse amor foi junto, aí eu falei, não, então vamos deixar ele ter um momento de independência dele. Então a gente entra no tratamento, começa a fazer todo o circuito, como é que circuito que eu encontro lá no tratamento? Enfim, mas isso acontece. Tem outras dúvidas aí que eu vou Desculpa, realmente, a gente está com o tempo bem apertado, mas eu ficaria o dia inteiro aqui escutando vocês falarem. A minha pergunta é bem curtinha, devagar. Vocês oferecem suporte às famílias onde há pessoa com deficiência, inclusive suporte jurídico. O portador de deficiência de síndrome de Down, ele tem direito a um benefício junto ao INSS, correto? Sim, isso vai variando. É variando por quê? É quando ele não consegue, quando ele não tem condições para trabalhar, para produzir. Exato. É quando a pessoa ela não tem a condição de conseguir trabalhar. Então, aí o INSS, primeiro que a gente está falando de INSS, né? Assim. Sim, não, a minha pergunta é a seguinte: dentro do Instituto João Clemente, existe esse suporte jurídico para essa pessoa, essa criança, esse adolescente ou esse adulto já de 40 anos? Dentro do nosso serviço, é o que a gente chama jurídico-social. Né? Então, em alguns momentos, a gente tem vagas de advogados que estão lá, é um trabalho voluntário que os advogados fazem, que eles dão toda essa orientação.
Porém, caso não seja um advogado que vá fazer essa orientação para você, as assistentes sociais elas conseguem fazer. A gente tem uma equipe também das delegacias que conseguem dar toda essa orientação de como dar a entrada, ver como é feita essa avaliação do INSS. Mas é que não é noite, no INSS que nega, faz a avaliação, não só dá o encaminhamento. Se não conseguiu, ele tenta entrar com um advogado para entrar com recurso. Porque, às vezes, e ele mostra para as famílias também que às vezes uma pessoa com deficiência tem autonomia de trabalhar. Aí ele pergunta para uma pessoa com deficiência, porque às vezes é a família que quer aposentar ela e fala, cara, isso vai ser bom, mas para ela não vai ser bom. Tipo assim, aí você vê assim, 5 famílias que não, aí você não quero que meu filho trabalhe, eu quero que meu filho receba esse benefício. E aí a psicóloga fala assim, mas você não é bom de estar trabalhando? Vamos tentar, o filiado, se ele quer trabalhar, se ele quer receber. Então tem que ter isso também, essa conversa com a família e com a pessoa com deficiência. Não é só a família que é a pessoa com deficiência. Claro. Oi, eu não sei se é do suporte de vocês, mas eu reparei que na farmácia Raia, os captadores do CPF lá são pessoas com deficiência. E principalmente lá de Moema, na unidade de Moema. E eu tenho um salão de beleza de perto, um dia eu estava comprando ali, e ela chegou em mim e falou, ela reparou que eu trabalhava, porque eu sempre estava ali comprando, e ela veio me conversar comigo, tirando dúvidas, porque ela ia se casar, né, então tudo pleiteado, etc e tal. E ela podia muito mais do que captar só o CPF, entendeu? Então, assim, eu não sei qual é o suporte para trabalho para essas pessoas, né, principalmente mídia. Também, no Mato Grosso do Sul, trabalhei com mídia, televisão, nunca vi essa oportunidade. Tudo bem que foi muitos anos atrás, lá no Mato Grosso do Sul, mas hoje, na mídia, né, a gente vê muito pouco, quando vê essa coisa de anjinho, de ingênuo, né? Então, eu gostaria de saber assim, qual o suporte, né, de trabalho para essas pessoas, para inserir, né, a divulgação, que vocês têm visto. No Instituto, a gente vai ter lá um setor que ele é de inclusão profissional e qualificação profissional. Então, lá a gente trabalha com uma metodologia que ela se chama emprego apoiado. Até a relação de emprego que as pessoas com deficiência têm, você vai ver que passa por todo um viés histórico, né? Que antes eram as oficinas protegidas, porque vinha daquela ideia de que a pessoa com deficiência não tem que estar inserida na empresa, tem que estar protegida dentro de uma instituição para poder trabalhar. Atualmente, a gente trabalha com emprego apoiado, que é assim. Então, a gente acredita que as pessoas têm que estar no local de trabalho e, se houver necessidade de quebra de barreiras, de acessibilidade, de orientação profissional, aí a gente faz no Instituto. Então, elas vão 4 dias para o local de trabalho e um dia ela vem para o Instituto para poder fazer curso, orientação, tudo e tal. Dentro do Instituto, a gente tem diversas parcerias com diferentes empresas e locais. Então, a gente vai ter desde, por exemplo, de trabalhos que vão pegar lá, Pão de Açúcar, até os trabalhos que vão, por exemplo, no Tribunal do Trabalho e no Palácio dos Bandeirantes. Mas dentro do campo de trabalho que as empresas abrem, né, para as pessoas com deficiência, isso é uma das coisas que o Instituto discute muito, de que normalmente são apenas vagas operacionais, assim, sabe? Quando na verdade a gente pode ter uma abertura de uma vaga para discussão, para formação. Então, uma das coisas que nós, na área de advogados, a gente discute bastante quando a gente vai nesses locais, principalmente quando a gente mostra que pessoas com deficiência podem fazer formação. Então, tem. Pode fazer outra coisa, não só as consigas do dia a dia, se pegar a nota fiscal. Tem outras coisas para nós fazer. Sei lá, uma partilheira, ou tá na TV, ou tá atender. E às vezes também, o que a pessoa quer, a gente sempre fala assim, o que a pessoa quer, conversa com a pessoa e surgir essa vaga. Sai essa vaga, a gente vai conversar com a pessoa. Isso que você quer, a função é essa. Às vezes ela quer qual função. Então, eu participei também, eu trabalhei em muitas empresas que eu funcionava isso também, que era só rotina. No momento que isso também é da empresa também. Um funcionário que está trabalhando nisso, vai, às vezes, tem uma função que está em contrato, mas às vezes vai fazer outras coisas que estão em contrato. Eu trabalhei em Rosa. Minha função era ficar sobre tudo estoque. E o que eu tinha mais potencial em todas as coisas.
Deida, atender os clientes, pegar a roupa dos clientes. Embora eu não ganhava uma comissão para eles, mas eu fazia. Tocando casa, arrumava caixa, pôr na sacola, então eu fazia isso. Não estava no meu contrato, mas eu fazia, mas eu sabia que era bom para mim. Porque, às vezes, eu queria ficar só dobrando. Quando chegava a mercadoria, eu dava entrada, não estava no meu contrato para eles, mas eu fazia. Então, vai muito de empresa. Eu sei que ele tem uma parceria com a farmácia, a transformação, tem essa parceria também. Algumas pessoas que têm que estar ocupando esses espaços. Não sei se ficou claro. Bom, eu acho que então, vocês querem falar mais alguma coisa? Desculpa. Não. Tinha mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, primeiro, gente, que palestra incrível. Vocês são demais. Muito obrigada. Não só Bom, quando eu fui fechar, infelizmente, eu ficaria o dia inteiro aqui. A gente vai fazer o nosso sorteio agora, para finalizar. O que nós vamos sortear vai ser o seguinte, já falou, tudo bem. O tempo está apertado. Quem foi a ganhadora? Sara Rueda. A Sara está aqui. O Enzo e a Thaís? Não? Ninguém? Então, gente, só para falar rapidinho. Um cordão da CPT e um kit que eles trouxeram aquele material que eu falei lá no início, sabe? Com vídeos direitos, enfim, cartilhas incríveis. Eu tenho um mais também. Quem está aqui? Nenhum dos três estão aqui? De novo, mais uma vez, vamos lá. Vamos lá. Aline deu. Nossa, quanto nome fez? Perdão. Desculpa. Marli de Souza Pires, Carla Vanessa Witt Pinto. Algum dos três estão aqui? Tem uma. Eu não estou enxergando, gente. Tá muito forte aqui. Só uma das três pessoas?